Olá, querido professor, aluno, tios e tias da EBD. Bem-vindos a mais uma aula. No vídeo de hoje, nós vamos postar uma dinâmica relacionada com a lição 8. A lição 8 tem como título Deus Menino. E vai estar falando sobre a palavra de Deus, sobre a valorização da palavra de Deus. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer uma dinâmica que tem como título O Tesouro da Palavra. E o objetivo dela é mostrar para os alunos que eles também precisam valorizar a palavra, assim como o menino Jesus valorizou desde pequeno. Quais são os materiais necessários para executar essa dinâmica? Você vai precisar de uma caixa de papel pequena. Essa caixa vai representar o tesouro. Vai precisar também de cartões ou papéis com versículos bíblicos ou uma mensagem falando sobre a importância de valorizar a Bíblia ou valorizar a palavra de Deus. Vai precisar também de canetinhas coloridas ou lápis de cor. E para que a aula fique bem animada e prenda bastante atenção dos alunos, esse último material, você pode estar levando um bonequinho feito de EVA de Jesus ou então imagens ilustrativas de Jesus. Lembrando que esse item é opcional, mas fica mais interessante quando a gente tem imagens ilustrativas, quando a gente tem recursos, que prendam a atenção das crianças. Isso envolve mais as crianças na aula. A preparação da dinâmica. Antes da atividade, coloque os cartões ou os papéis com versículo bíblico dentro da caixa. Se desejar também, coloque uma imagem de Jesus dentro da caixa. No passo a passo, você vai introduzir assim. Comece conversando com as crianças, explicando sobre Lucas 2:52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e com os homens. Você vai explicar que Jesus ia crescendo em graça, em sabedoria, em estatura, porque ele valorizava a palavra de Deus. E explique que nós também podemos crescer em graça, em sabedoria, se nós valorizarmos a palavra de Deus como Jesus fez. Quando nós aprendemos sobre a palavra de Deus, nós adquirimos sabedoria, graça, e isso nos torna pessoas inteligentes, sábias. Então, comece introduzindo essa explicação para as crianças. E é sempre importante o professor estar de posse da Bíblia para ler com as crianças, para incentivar eles a abrirem a Bíblia e ler. Por quê? Porque assim a gente também faz com que a criança tenha o hábito de ler a Bíblia, de abrir, de conferir aquilo que nós estamos falando e que estamos explicando. Principalmente se você vai estar aplicando essa lição no dia da escola dominical, que é o mais viável. Você vai estar de posse da sua lição para explicar sobre o que a lição está dizendo, mas também vai estar de posse da Bíblia Sagrada para conferir os versículos ali dentro da Bíblia Sagrada. Atividade principal. Na atividade principal, você vai mostrar a caixa e vai dizer que ela é um tesouro especial. Por quê? Porque dentro dela contém a palavra de Deus. Eu coloquei aqui alguns panfletos que contêm a palavra de Deus, que fala, versículos da Bíblia, mas você pode fazer aí da sua forma, fazer cartões coloridos, colocar uma mensagem sobre a importância da palavra de Deus e também colocar versículos bíblicos. Então, feito isso, você vai deixar que cada criança retire de dentro da caixa um cartão com a palavra de Deus. Após retirarem um cartão, peça que cada criança use as canetinhas ou o lápis de cor para desenhar algo que expresse o que leram. Pode ser um desenho relacionado com um versículo bíblico ou uma imagem que expresse ou que as faça lembrar da importância da palavra de Deus. Pergunte às crianças o que elas aprenderam com o que está escrito no papel, na mensagem que elas retiraram da caixinha. Pergunte também como elas podem valorizar a palavra de Deus no seu dia a dia, durante a sua vida cotidiana, o que elas podem fazer
para valorizar a palavra de Deus, assim como Jesus fez. Agora, incentive as crianças a compartilhar aquele cartão que elas desenharam ali e explicar como que aquilo as faz se sentir em relação à palavra de Deus. Para que troquem os cartões entre si, para que cada um converse entre si ali e fale o que é aquele desenho que elas fizeram no cartão representa para elas em relação à palavra de Deus. E o quarto item, que é o encerramento, você vai reforçar para as crianças a importância de valorizar a palavra de Deus. Você vai falar mais sobre aquele versículo, sobre o porquê nós precisamos de valorizar a palavra de Deus. Explique para elas que quando nós valorizamos a palavra de Deus, nós crescemos em graça e em conhecimento. E se houver uma imagem de Jesus, mostre essa imagem às crianças e fale para elas que ele é o exemplo perfeito para que nós venhamos amar e valorizar a palavra de Deus. Jesus é o exemplo perfeito. É ele que nos ensina o caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia fala que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, mostre às crianças que Jesus é o exemplo perfeito para amarmos e valorizarmos a palavra de Deus. Então, chegamos ao final do vídeo, ao final da dinâmica. Lembrando que essa dinâmica tem como título o Tesouro da Palavra, está baseada na lição 8 dos primários, na idade de 7 a 8 anos. A lição que será aplicada tem como título O Menino Jesus, e essa dinâmica tem como objetivo ensinar para as crianças que, assim como Jesus fez quando era criança, que valorizou a palavra de Deus, e por valorizar a palavra de Deus, ele cresceu em graça e sabedoria, nós também podemos crescer em graça e sabedoria se valorizarmos a palavra de Deus desde pequenos. Então, eu deixo para você o meu forte abraço, um beijo no coração e te espero no próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau e até lá.